Olá, queridos irmãos, uma ótima noite para todos vocês. Para quem vai ver agora, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Então, quero deixar aqui um recadinho de Deus para todos vocês, para você e para mim também. Que por mais que a gente venha lendo a Bíblia, mas é muito bom a gente sempre estar lendo, porque cada dia que passa a gente vai aprendendo mais e mais com a própria Bíblia, né? Então, para aqueles que não lêem, então eu peço a vocês que ouçam, né? Medite nessa palavra, essa palavra que eu vou falar agora, porque as pessoas que não têm tempo, não têm vontade de pegar a Bíblia para ler, mas pelo menos ouça quando a gente tem a falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? Porque onde eu digo, todo ser humano abre a boca para dizer: eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas veja o que é que Deus está dizendo a respeito do ser humano, né? Todos nós que temos esse hábito, né, de falar que nós amamos a Deus, confiamos em Deus, temos fé em Deus, Deus é meu Pai, Deus é tudo isso e aquilo e tal. Então, veja o que a Bíblia nos diz, porque serve para mim e para vocês. Cada dia que passa a gente vai aprendendo mais. A palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é Cristo quem salva, é Cristo quem perdoa. Ele tem poder para salvar, para perdoar. Então temos que conhecer a Cristo através da Bíblia. Temos que conhecer a Deus, a Cristo, o Espírito Santo através da Bíblia. Então vamos conhecer um pouco da verdade, o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso. 1 João, capítulo 2, versículo do 3 ao 6, diz assim: se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz: eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso. A Bíblia diz, gente, tá vendo? Se alguém diz: eu conheço, mas não obedece os mandamentos de Deus, ele é mentiroso. Porque quando a gente diz quantos mandamentos são, quais são, você guarda algum? Pior. Então, essa palavra sai da boca de todos. Eu amo a Deus, confio em Deus, tenho fé em Deus. Mas não conhece, não sabe quantos mandamentos são, não conhece nenhum. E como é que vai guardar? Então Deus diz: aquele que não guarda meus mandamentos é mentiroso. Aí diz, se alguém diz: eu o conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unido com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Cristo viveu. Tá vendo, gente? É preciso a gente conhecer a palavra através da Bíblia. Tem pessoas que não têm boa vontade de ler, mas tem a boa vontade de ouvir. Quando tiver alguém para dizer assim: deixa eu ler aqui esse versículo para você, dê atenção, porque é dito por Deus: e de pregar o evangelho a toda criatura, né? É obrigação, eu já digo assim, é obrigação nossa. Se a gente conhecemos um pouco da Bíblia, a gente precisa passar para os irmãos, não é isso? Vejamos o que é que diz mais aqui, a respeito do mesmo assunto. Vejamos. João capítulo 14, versículo 21. Diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama.
E a pessoa que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Tá vendo? As pessoas que amam, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Tá vendo? As pessoas que aceitam e obedecem os mandamentos de Deus prova que ama a Deus. Tem que aceitar e tem que obedecer os mandamentos de Deus. É esse sim, ama a Deus. O versículo 23 e 24 diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viveremos e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. É a mensagem que vocês estão escutando. Não é minha, mas do Pai que me enviou. Tá vendo, gente? Então é preciso a gente ler a palavra de Deus, conhecer um pouco da palavra de Deus. A pessoa que não tem tempo, que não gosta de ler a Bíblia, tem que dizer assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas então ouça. Quando chegar alguém para falar da palavra de Deus, dê atenção. Dê atenção. Porque a palavra de Deus é vida e paz. A palavra de Deus nos traz salvação. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tocando na gente, vai tocando, porque a própria palavra de Deus diz assim: a fé e a obra, ela tem que andar juntas. Se você tem fé e não tiver obra, sua fé é vã, é morta. É preciso que você tenha fé e tenha obra. Tá entendendo? Fé e obra. Se você tem fé e não tem obra, ela é vã, ela é morta. Se você tem obra e não tem fé, ela é vã, ela é morta. Mas a palavra de Deus também diz assim: mesmo que você tenha fé e tenha obra, mas se não tiver amor, para nada serve. Amor, Deus é amor. Quem tem o amor de Deus, tem tudo. Aí por isso que muita gente diz assim: Deus quer o nosso coração. Quer dizer, Deus quer o amor que nós temos no nosso coração. Quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, passa a ler e conhecer um pouco da palavra de Deus, aí onde entra aquele versículo de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai se libertando de muitas coisas erradas. Então é isso que eu digo para você, irmão e irmã. Ouça a palavra de Deus, só traz vida e paz, nos traz salvação, sabedoria, que conduz para o caminho da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, espero que vocês ouçam essa palavra, vocês meditem nessa palavra, porque conduz para o caminho da salvação. Que Deus quer de você e de mim é o amor, é a misericórdia, a fé, a obra. Não vá atrás de obra não. Tem pessoas que dizem: eu faço bem para todo mundo. Deus não quer isso não. Deus quer que você tenha fé, que tenha obra e que tenha amor. E que obedeça os mandamentos dele. Né? Então a gente precisa fazer a vontade de Deus. Não é fazer a nossa vontade, porque toda a nossa vontade é o desejo da carne. E todo o desejo da carne é um pecado. A carne e o espírito são rivais. O que o espírito quer, a carne odeia. O que a carne quer, o espírito odeia. Então são rivais. Se a gente viver de acordo com a carne, não tem salvação, porque a carne é o pecado. Mas se a gente viver de acordo com o Espírito, é vida e paz. Só nos conduz para o caminho da salvação. É isso que Deus quer, que a gente viva de acordo com o Espírito. É por isso que existe o batismo, né? Quando Nicodemos procurou a Jesus à noite para conversar com ele, Jesus explicou para ele o que é o batismo. Nicodemos, tu és um dos mestres da lei e tu não sabes? O homem precisa nascer de novo, porque a criança, desde o ventre da tua mãe, ela já tem a natureza pecaminosa. Então o homem precisa morrer para o pecado e viver para Deus.
através do batismo. O batismo é isso, gente. Morrer a velha criatura e nova criatura é. Mas tem pessoa que se batiza, mas não se converte. Não morreu a velha criatura, continua a velha criatura. Se batizou, frequenta a igreja, mas continua a velha criatura. Se bebia, quando a pessoa se converte, batiza e se converte, se bebia não bebe mais, se fumava não fuma mais, se prostituía não se prostitui mais, se jogava jogo apostado, jogo do azar, não joga mais, se dançava não dança mais, se vivia nos prazeres não vive mais, viver para Cristo, nova criatura, começar a conhecer a palavra de Deus e começar a seguir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Aí sim, houve a conversão. Mas muitos que se batizou, está ali dentro da igreja, se torna o trigo, fazendo tudo o que fazia. Aí bebe escondido. Está escondido de quem? De Deus não. Ninguém está escondendo isso de Deus não, porque Deus está vendo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então é isso que eu digo para vocês, irmãos. Vamos ter fé, né? Vamos ter obra e vamos ter amor no nosso coração. Vamos amar o próximo como a ti mesmo. É isso que Deus pede de mim e de você. Amém? Uma ótima noite para vocês. E em breve estamos aí de novo com uma nova leitura, né? Um novo aprendizado, né? Cada dia que passa, vamos lendo pouco a pouco e a gente vai aprendendo, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, uma ótima noite para todos. Amém?